pouco do que está sendo falado também nos bastidores lá em Brasília. Antes de mais nada, nosso bom dia, Isabel. Tudo bom, Isabel? Bom dia, bom novo dia pra gente, Carol, e pra quem tá assistindo a gente por aqui. Mais um dia movimentado lá na capital federal. E aí, Isabel, no início da conversa com a Gabriela Veras, eu fiz questão de destacar o encontro que tivemos essa semana entre o ministro Augusto Nardes, que é o relator desse processo, com o ministro Fernando Haddad. Porque foi depois desse encontro que ele veio a público e disse, olha, não é que o Tribunal de Contas da União é contra o programa Pé de Meia, pelo contrário, é um programa de fato que é promissor no que se refere a combater a evasão escolar. A questão é, tem que ter dinheiro, tem que estar previsto no orçamento. E é essa discussão que a gente tem que ter em mente aí em Brasília, a necessidade desse ajuste das contas para que o programa seja contemplado. Carol, a gente entende melhor essa questão que é tão técnica quando conversamos justamente com técnicos, né? Para que eles possam traduzir um pouco para a gente o que está acontecendo, por que, né? A gente começa o ano com toda essa reviravolta em relação a um programa que é uma das principais bandeiras do governo Lula 3. Então, trazendo um pouco do que eu ouvi de explicações desses técnicos, e eu cito aqui o Instituto Nacional de Orçamento Público, Carol, dá para a gente traduzir pela seguinte linha de pensamento. Lá em 2023, o governo teve uma espécie de folguinha e conseguiu enviar dinheiro para esses fundos que em 2024 foram os fundos previstos pelo Congresso Nacional na tramitação do projeto para custear o Pé de Meia. Por que o governo fez isso, Carol? Foi uma estratégia para você não aumentar muito seu déficit público e para você ter ali um pouco mais de margem de manobra em relação ao programa. A grande questão é que isso fica de uma maneira extra-orçamentária. E esses fundos também contam com o dinheiro da iniciativa privada. Todos esses agravantes foram apontados nas auditorias de técnicos do Tribunal de Contas da União e é isso que está em jogo. Um ponto importante dessa discussão, Carol, a gente está olhando daqui para frente, a partir das discussões do orçamento deste ano, mas é preciso entender o que o TCU vai fazer daqui para trás. Porque se o TCU, de alguma forma, legitima que o daqui para trás está tudo certo, tem uma avaliação de que isso possa ser um caminho para o TCU entender e acabar legitimando também o que muita gente vê como uma pedalada fiscal. Essa palavra assusta um pouco, porque lá atrás ela esteve relacionada ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E esse assunto está sendo bastante politizado entre base e oposição. Ontem foi um dia simbólico para isso. A base defendendo o programa e, do outro lado, a oposição, inclusive, se reunindo com membros do Tribunal de Contas da União, Carol, para tentar ali usar essa argumentação de que se trata de uma pedalada. De qualquer forma, o próprio Congresso Nacional legitimou também essa forma de usar esses recursos para o programa do governo. Carol. Falar em pedalada fiscal remete a memórias do Brasil, memórias do PT, né, Isabel? Agora, a questão que temos também é, orçamento de 2025 não foi ainda votado. E o quanto que isso, nesse momento, trava toda a agenda do governo federal também. Esse é o olhar para trás, essa primeira parte aqui, agora é o olhar para frente, né, Carol? Porque, de alguma forma, o governo vai ter que colocar ali o Pé de Meia no orçamento neste ano. Isso já foi sinalizado, Carol, isso não é novidade. Qual que é a dúvida? É como que o governo vai fazer isso? Porque isso, de certa forma, pressiona muito as chamadas despesas discricionárias que o governo tem. Aqueles gastos não obrigatórios. Você tem uma margem muito pequena para manejar o orçamento, Carol. Isso ali, o gabinete do senador Ângelo Coronel, que é o relator do orçamento, também deixa muito bem claro, porque a peça vem muito amarrada. Então, é preciso que o governo faça as indicações para o relator para dizer, olha, senador, a gente quer tirar aqui desse ponto para manejar para esse ponto. Isso está acontecendo não só com o Pé de Meia, mas também com o Vale Gás. Então você vê, né, Carol, são duas bandeiras extremamente populares do governo, que são marcas do governo Lula 3, que é um governo que tem uma certa dificuldade de imprimir ali bandeiras
como fez no passado, nos governos Lula 1 e 2. Agora, no Lula 3, a coisa fica mais atravancada e ela passa também por questões orçamentárias. Então, esse é um desafio que a gente tem e que isso, de certa forma, amarra também essas discussões do orçamento que tendem a acontecer, a ganhar corpo somente depois do Carnaval, Carol. Enquanto isso, famílias estudantes aguardando uma definição com relação ao programa. Obrigada, Isabel Mega, com análise para a gente lá de Brasília.